Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Seguinte, apesar de muita gente não entender exatamente o porquê disso, a renda fixa ela nem deveria ter esse nome, pois uma boa parte dos investimentos de renda fixa varia e muito. E agora, até quem investe em renda fixa há muito tempo, mas nunca percebeu isso, vai começar a sentir na pele ou na carteira, mesmo que não queira. É aqui que mora o perigo, que faz com que muita gente se atrapalhe em renda fixa e até perca dinheiro. Todo título de renda fixa tem um preço, não sei se você sabe. Então você tem o preço na curva e o preço de mercado, dois preços diferentes. Nos títulos de renda fixa do Tesouro Direto, apesar de muita gente ainda fazer muita confusão, isso já é realidade desde sempre, o que eu vou te falar, mas agora essa dinâmica vai se estender para grande parte dos títulos privados também. Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona essa questão das diferentes marcações de preço. Vou te explicar tudo isso, quais são os títulos que sofrerão mudanças também e quais são os cuidados que você precisa ter para não perder dinheiro de bobeira na renda fixa. Eu sou Badu Vieira para mais um vídeo aqui do Valor em Ação. Quem já é de casa, deixa o like no capricho aqui no vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. E galera, quando eu faço esses vídeos aqui no canal, o meu maior interesse primeiramente é fazer com que vocês não percam dinheiro. Depois a gente vê como é que dá para investir, pensando aí sim em ganhar dinheiro. Mas primeiro, se preocupe em não perder, porque recuperar prejuízo é bem mais difícil do que ter um lucro razoável. E só para não perder o costume, outra coisa que em todo vídeo de renda fixa você vai me ver falar aqui, pelo amor de Deus, não invista o dinheiro do seu futuro na poupança, tá? Poupança não é investimento, beleza? Tá dito, mas vamos logo aqui para o que interessa, o que vai mudar na renda fixa, você precisa saber. Os distribuidores de investimentos, como bancos, corretoras, etc., eles vão precisar marcar a mercado o valor de alguns títulos de renda fixa privados também, como o CRA, CRI, debênture, enfim, e até mesmo os títulos públicos adquiridos via tesouraria de banco também. E eu já adianto que o que tem de gente milionária com a grana praticamente toda investida em renda fixa no banco e que não sabe nem o que é taxa Selic direito, dá para encher um monte de Maracanã, viu? E do antigo, que cabia muito mais gente. Se essa galera não entende o que é taxa Selic, imagine marcação a mercado. Mas apesar de muita gente não entender, todo mundo sabe entrar no aplicativo lá e ver quanto dinheiro que tem, né? E por conta dessa nova regra, muitos podem acabar se deparando com variações inesperadas e até incomuns também até então, no seu lindo mundo de renda fixa, ao descobrir que ela também não é fixa assim. A regra foi estabelecida pela Anbima, pouca gente está comentando, e os bancos e corretoras têm até o final desse ano para adaptar os processos e informar os clientes a respeito dessa mudança que passa a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Eu já vou explicar certinho como é que funciona a marcação a mercado, pode ficar tranquilo, mas essa regra vai permitir que o investidor, pessoa física principalmente, consiga acompanhar diariamente quanto vale o patrimônio que ele tem investido em cada um dos seus títulos de renda fixa, quanto vale de verdade, porque o preço na curva não diz isso. O investidor vai saber os preços pelos quais os seus títulos estão sendo negociados no mercado, tá? Segundo a Anbima, o objetivo é que se tenha padronização disso para o investidor poder acompanhar suas aplicações de forma mais transparente, inclusive se ele tiver conta em mais de uma corretora, em mais de um lugar. Diversos tipos de investimentos de renda fixa, como as debêntures, o CRI, CRA, títulos públicos via tesouraria, como eu falei, todos eles passarão a ser marcados a mercados por bancos e corretoras nas carteiras dos investidores, pessoa física. No extrato dos investimentos já vai aparecer os valores atualizados dos ativos de acordo com os preços pelos quais eles estão sendo negociados no mercado. Badu de Deus, você falou que isso vale para título público comprado via tesouraria, tá? Pelo Tesouro Direto não vale essa regra? Não tem mudança no caso do Tesouro Direto, porque ele já é assim há muito tempo. E eu já adianto que, na minha opinião, isso é positivo para o investidor, essa mudança, porque dessa forma ele vai passar a entender melhor quanto vale no momento o título que ele comprou lá atrás. Muita gente não sabe. Vai entender o real funcionamento dos preços e taxas
que eu já vou explicar para você como é que funciona. Então esse investidor ele vai poder acompanhar e verificar se tem inclusive uma possibilidade de retorno até maior com a venda antecipada do seu título. Hoje em dia, a maior parte dos bancos, corretoras, atualiza os preços dos investimentos de renda fixa com base no que a gente chama de marcação na curva, como eu disse. Então, um exemplo aqui, digamos que você investiu num título pré-fixado que te prometeu 15% ao ano com vencimento em 5 anos. E aí você colocou R$10.000 nisso. Beleza? Depois de um ano, quanto que você vai ter acumulado? Aí é simples, né? Pela marcação na curva, vai aparecer R$11.500 mais ou menos na sua conta. É 10 mil mais os 15% de lucro, sem imposto, sem nada aqui ainda. Mas esse não é o verdadeiro preço do seu título. Isso não vale, por exemplo, se você precisar resgatar antes do vencimento, nesse momento, inclusive. Mais um exemplo, Tesouro pré-fixado para 2025 estava pagando em setembro de 2019 uns 7,14% ao ano e para comprar um título o investidor precisaria desembolsar uns R$693. Hoje, quase que exatamente 3 anos depois, mais ou menos, quanto que valeria esse título para quem tivesse comprado e quisesse resgatar ali? Ah, você pode falar, essa é fácil, Badu, de cabeça você me dá um tempinho, vai dar uma volta, mas na HP eu faço antes de você piscar o olho, meu querido. Corrigindo pela taxa, 7,14, 3 anos, daria R$ 852,29, né? Pois é. Mas sabe quanto que está valendo o resgate desse mesmo título hoje? R$ 763,84. Bem menos o valor, né? Hoje, nos títulos privados, um título marcado na curva, ele tem o seu valor atualizado todo dia praticamente pela mesma taxa contratada pelo investidor no momento que ele fez a aplicação. Se você comprar um CRA que te dá um retorno ali de 12% ao ano, que te oferece, todos os dias a corretora vai aplicar essa taxa sobre o valor investido para informar quanto vale aquele seu investimento no momento. É tipo colocar um filtro de Instagram no preço, se você me permite a analogia. Às vezes o filtro melhora, às vezes não melhora e só quem postou a foto com o filtro é que sabe a verdade mesmo sobre aquilo. Só que esse tipo de precificação na renda fixa, na curva, só faz sentido para os investidores que têm realmente o interesse em resgatar esse valor aplicado apenas no vencimento. O problema é que nem todo mundo sabe o dia de amanhã, nem todo mundo sabe se vai precisar mesmo, pode acabar precisando e se deparar com uma surpresa. E às vezes a pessoa tem a oportunidade de resgatar antecipadamente, obtendo um retorno aí sim, bem maior em alguns casos. Mas ela nem sabe às vezes que o título dela está bem mais caro que o que está aparecendo no seu extrato. Agora, com a marcação a mercado, também nos títulos privados, a atualização do valor será realizada diariamente, a partir da taxa que estiver sendo negociada no mercado, entendeu? Taxa essa que, a depender do título, vai mudar todo dia. Então a norma da Anbima determina que as instituições precisam marcar os títulos a mercado pelo menos uma vez por mês, porque esse é o prazo que seria suficiente ali para um investidor ter noção de quanto que está valendo o título que ele tem. Só que a maior parte das corretoras já informou que o cálculo dos preços vai ser feito diariamente mesmo. Detalhe grande agora, a mudança não engloba certificado de depósito bancário, os famosos CDBs, nem letra de crédito do agronegócio ou letra de crédito imobiliária, as LCAs e LCIs, que vão seguir com a marcação na curva que já é feita hoje. A Anbima justifica pelo fato de esses títulos serem emitidos por instituições financeiras que garantem a recompra também com base na marcação na curva. No caso de CRI, CRA, debênture, a empresa emissora ela não recompra o papel caso o investidor resolva vender isso antes. O investidor precisa encontrar outro investidor no mercado secundário, caso ele queira fazer isso, negociar. Badu, eu sei que você já deve ter explicado em outros vídeos como que funciona, mas fala de novo aí, que negócio é esse de marcação a mercado? Como é que funciona? Seguinte, presta atenção. Marcação a mercado é uma atualização diária, tanto nos preços de títulos de renda fixa e até mesmo em ativos de renda variável. Você pode não entender, mas sabe quando uma ação que está sendo negociada por R$ 35 e 2 dias depois ela pula lá, cai para R$ 33? Pois é, aconteceu isso com as ações da Petrobras de 2 dias para cá. Isso também é marcação a mercado, só que a gente está falando aqui de um ativo extremamente líquido e volátil, Petrobras, Petri 4. Mas de qualquer forma, se trata de uma mudança de preço que pode acontecer tanto para baixo quanto para cima, inclusive nos títulos de renda fixa.
É a marcação de um ativo pelo preço que você conseguiria vender hoje, caso assim o quisesse. Na renda fixa, a marcação a mercado é um fator muito importante, principalmente para quem precisar efetuar o resgate antecipado de algum título. Como eu falei, eu vou explicar com o título pré-fixado do Tesouro Direto, que fica bem mais didático e fácil de entender aqui para você. Imagina que você comprou um título público pré-fixado que te prometeu 10% ao ano, quando a Selic era de 8% ao ano. O que aconteceu na prática? Foi que você comprou um título com desconto em relação ao que ele vai valer no vencimento. E esse preço de vencimento não vai mudar. Guarda isso, preço de vencimento não muda. Então, no caso do Tesouro pré-fixado, ele vale R$1.000 no vencimento, seja lá quando esse vencimento for. Para você saber que você vai mesmo obter esse retorno de 10% ao ano, é só descontar essa taxa dos R$1.000 que ele vai valer lá na frente, levando em consideração o prazo até o vencimento, é claro. Ou seja, você consegue o retorno porque você compra esse título com deságio em relação ao seu valor de face, que a gente fala, no vencimento, que vai ser de R$1.000. Claro que você pode comprar uma fração também do título, não precisa comprar um título inteiro, com um mínimo ali de R$30, R$35. Hoje você já consegue comprar um pedacinho de um título pré-fixado para 2025, por exemplo. Então essa é a parte 1 da história. Agora vamos continuar aqui para a parte 2, imaginando que algum tempo depois de ter comprado esse título, feliz com o retorno que ele estava te prometendo, a taxa Selic subiu e subiu bem. E vários outros títulos foram sendo lançados no mercado ao longo desse tempo, desde que você comprou, só que pagando bem mais que a taxa que você tinha conseguido, pagando 12% hoje, mais precisamente aqui no nosso exemplo, beleza? E mesmo que você não goste, o seu investimento ele vai ficar menos atraente, menos atrativo. Como a taxa é maior e é ela que define o preço descontado do valor de face lá na frente, lembra? O que acontece é que para receber 1.000 no vencimento, considerando o mesmo prazo, qualquer investidor agora, inclusive você mesmo, se quiser comprar outro título, precisaria pagar menos no título do que você pagou quando a taxa era mais baixa, 8%, 10%. Porque se você pagar a mesma coisa ou mais, com a taxa sendo 12%, ele vai acabar valendo mais do que 1.000 no vencimento e isso não pode acontecer, beleza? Portanto, caso você queira vender antecipado nessas condições, alguém só vai topar comprar de você pelo mesmo preço que esses novos títulos estão sendo negociados no mercado, entendeu? E, consequentemente, o seu título vai valer menos do que valeria se o valor que foi pago fosse simplesmente reajustado pela respectiva taxa que você contratou lá atrás. Então, fazendo esse reajuste, você descobriria o tal do preço na curva que a gente fala, lembra? Mas o mercado ele não é tão compreensivo assim para colocar o preço no seu título. Às vezes, pode ser até que o investidor perca dinheiro fazendo isso, tenha prejuízo. Nesse caso, se diz que a marcação a mercado reajustou o valor do título para baixo. Mas o contrário também poderia ter acontecido perfeitamente. Se a taxa de juros cair no período ao invés de subir, são os novos títulos que vão ser lançados pagando menos, então o seu título que ficaria bem na fita e até se valorizaria. Vou repetir pela milésima vez. Já que no vencimento esse pré-fixado precisa valer os R$1.000, o preço ele precisa ser mais próximo dos 1.000 agora, para que com essa taxa menor ele dê conta de chegar lá no dia de vencer. E aí quando você vê por quanto que daria para vender o título que você comprou lá atrás bem mais barato, você vai perceber que o preço ele deu uma saltada boa. Se você conferir com base no preço pago, no tempo decorrido e também no preço atual, você vai constatar que o seu retorno anual médio seria maior que o que você contratou caso você resolva vender de forma antecipada. Então muita gente entende errado e acha que vai ganhar mais dinheiro se a taxa de juros subir depois que já fez um investimento pré-fixado. Mas é justamente o oposto. Nesse caso, quando a taxa sobe é que o preço cai e quando a taxa cai, o preço sobe. Portanto, se você vender o seu título antes da data de vencimento, você vai receber o preço de mercado daquele dia, beleza? E ele poderá ser maior ou menor do que você estava esperando, de acordo com as mudanças na economia, nas taxas de juros, principalmente. É importante lembrar que a marcação a mercado na renda fixa só vale no caso de resgate antecipado mesmo. Se você ficar com o título até a data de vencimento, você vai receber exatamente a remuneração que foi combinada no início.
Valeu? No caso dos títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, o efeito da marcação a mercado é praticamente nulo, quase sempre. O preço de mercado vai ser sempre muito coladinho com o preço, o tal do preço na curva, pois, como o nome já diz, o seu valor futuro ele não é previamente fixado em nenhum preço, como no pré-fixado. É simplesmente atualizado por um indexador, no caso a Selic, mas nos títulos privados pode ser o CDI perfeitamente, por exemplo. E sem querer deixar nada sem ser esclarecido também aqui, é sim possível você ter retorno negativo no Tesouro Selic também, dependendo do momento e até do tempo que você permanecer com ele, beleza? Principalmente se você decidir vender muito rápido ou resolver consultar o valor ali logo depois que você comprou. Pode ser que você se surpreenda com uma pequena desvalorização sim, mas não é comum isso acontecer. Mas se acontecer, ainda assim vai ser por conta de mudanças em uma pequena taxa que o Tesouro às vezes paga além da Selic. Você vai ver que às vezes eles oferecem junto com a taxa Selic ali outra pequena taxa, Selic mais 0,1, 0,01, por exemplo. A variação dessa taxa é que provoca pequenas oscilações de preço em determinados momentos, podendo até ocasionar prejuízo em curtos períodos. E vale a mesma lógica de antes. Apesar de pequenininha, essa taxa ela é pré-fixada sim. E é ela que consegue mexer no preço de mercado e descolar ele um pouco do preço da curva, digamos assim. Então, os títulos que pagam IPCA mais uma taxa pré-fixada também sofrem impactos da marcação a mercado. Como eu disse, isso já acontece dessa forma com os títulos que você compra pelo Tesouro Direto, mas agora outros títulos privados e os títulos públicos comprados via tesouraria também vão ter sua dinâmica bem parecida. Não vai ser igual, mas a lógica é essa mesma que eu te expliquei aqui. E Badu, como que vai ser definido o preço de mercado nos privados? A Anbima realiza uma coleta de preços todos os dias, quando as instituições financeiras associadas enviam as cotações pelas quais os títulos estão sendo negociados no mercado, ela faz isso. Depois de receber esses dados, ela analisa esses valores, verifica se às vezes não tem ali muita discrepância em algum título, alguma discrepância, e depois estabelece um preço de referência e disponibiliza num sistema para todo mundo, que pode ser acessado por todos, beleza? E por que isso pode ser uma boa para o investidor no geral? A tendência é que os investidores passem a girar mais a carteira antes do vencimento nos investimentos de renda fixa, ajudando na formação de preço desses títulos de forma mais precisa. Além disso, os investidores vão passar a entender melhor como funciona a verdadeira dinâmica da renda fixa, principalmente quem viu esse vídeo. A galera vai se tocar que não é tão fixa assim como eles imaginam. Não é mesmo, E acaba sendo um modelo transparente e mais justo porque respeita o valor de mercado dos títulos, que é o certo. O lado ruim é o baita susto ali que o investidor às vezes toma na oscilação negativa, quando o dinheiro diminui momentaneamente. Por isso que entender o funcionamento certinho ajuda a interpretar esse sobe e desce corretamente nos títulos. Você não tomar decisões precipitadas e sair resgatando antes do vencimento que nem louco, sem entender o que está acontecendo. Além disso, eu tenho certeza de que muita gente vai dar trabalho para o assessor, para o gerente de banco ali, perguntando o que está acontecendo, o que é marcação a mercado, que eu não sabia disso. Porque explicar isso para quem não sabe nem o que é taxa Selic é mais difícil do que me ensinar a cozinhar sem sujar tudo que tiver na cozinha. E eu só sei cozinhar assim. O gerente vai falar que na poupança isso não acontece, que no título de capitalização não tem esse problema, né, papai? Afinal, é o banco que tem um gerente, não você, tá? Por isso, fique esperto para entender as coisas direitinho. Meu querido investidor, se gostou, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tamo junto. Valeu!